não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Na vida diária nós acreditamos que a nossa identidade, nós vemos a nossa identidade através do nosso corpo. Nós nos identificamos com o corpo e acreditamos que nós estamos onde o corpo está. Mas, logo adiante, nós vimos que se não existisse toda a dimensão, vamos dizer, da percepção invisível, por assim dizer, uma expressão quase paradoxal, a percepção não percebida, tá certo? Nós não teríamos percepção nenhuma, portanto também não perceberíamos o nosso próprio corpo, ou pelo menos não conseguiríamos identificá-lo como nosso. Então isso significa que esta entidade extracorpórea que nós somos, ela consegue se reconhecer a si própria com mais clareza do que nós nos reconhecemos pelo nosso corpo. E até a nossa capacidade de identificar o nosso próprio corpo como nosso deriva disto aí. Estão entendendo? Muito bem. Numa condição onde você tem a percepção imediata das coisas, onde quer que você dirija a sua atenção, tudo se torna translúcido, simplesmente não há tempo para um negócio chamado raciocínio. E vocês lembram que eu expliquei na aula passada que mesmo o nosso raciocínio lógico mais estrito, ele depende de uma capacidade intuitiva, capacidade de percepção imediata. Se eu faço um silogismo, Sócrates, todo homem é mortal, Sócrates é homem, portanto Sócrates é mortal, o que me garante que essas três frases se referem à mesma coisa? Eu não estou pensando as três ao mesmo tempo. Penso uma, depois a outra, depois a outra. Como é que eu sei que existe uma unidade por trás disso? Essa unidade tem que ser percebida intuitivamente. Então lembra que eu falei das condições básicas para o conhecimento. A primeira é evidência, ou seja, presença imediata. A segunda é a possibilidade da prova, quer dizer, você conectar um conhecimento imediato com outro que não é imediato, mas que se segue necessariamente do primeiro. E a terceira condição é a existência de um nexo entre a prova e a evidência. E é necessário que esse nexo, por sua vez, não seja do tipo provado, mas seja do tipo autoevidente. Então, a evidência, a prova, o nexo e a evidência do nexo. Sem isso não há conhecimento algum. Está entendendo? Então isso quer dizer que aquele conhecimento discursivo quer dizer aquilo que discorre no tempo, que discorrer é como escorrer no tempo, que é aquele de que trata o pensamento lógico, ele se baseia num outro conhecimento intuitivo e imediato, que percebe a própria unidade do discurso. Mas nós frequentemente nos deixamos enganar e acreditamos que existem dois tipos de conhecimento. Um conhecimento intuitivo e outro discursivo. Não, existe o discurso e existe o entendimento intuitivo do discurso. Ou seja, o discurso em si não é conhecimento. O discurso é um símbolo de um conhecimento que, por sua vez, ou é apreendido imediatamente de modo intuitivo ou não é apreendido de modo algum. Então, quando nós estudamos a lógica, nós estamos estudando o quê? A unidade do discurso. A lógica inteira não passa disso aí.
Quer dizer, a busca do discurso coerente. Quer dizer, o que é coerente? Quer dizer que aquele cujas partes se coerem. Então, as partes estão coladas umas nas outras, elas não se separam. Se você disse A, você vai ter que dizer B. Se disse B, vai ter que dizer C. Tá certo? E assim por diante até chegar à conclusão última, que estará atada à primeira premissa inexoravelmente. Tá certo? Então, você entende facilmente que o discurso não é as coisas sobre as quais você discorre. E que, às vezes, pode haver um conhecimento da unidade do discurso sem o conhecimento da coerência dos seus respectivos objetos. Então, se você está fazendo um discurso a respeito de elefantes, você precisa ter uma intuição do elefante, mas você precisa ter uma outra intuição, que é a intuição da coerência do discurso que você está fazendo a respeito do elefante. São duas intuições diferentes. E, vamos dizer, a conexão entre uma coisa e outra é um terceiro conhecimento. Então, você tem a intuição do elefante, você tem a intuição da coerência do discurso que você está fazendo sobre o elefante, você tem uma intuição de que esse discurso se refere ao elefante. Precisa de uma série de atos intuitivos para fazer isso aí. Então, por que nós temos o pensamento discursivo? Porque nós não temos intuição imediata de tudo aquilo que nós queremos conhecer. Então, eu parto dos dados visíveis, dos dados acessíveis, e os tomo como premissas. E construo um discurso coerente. E acredito que as conclusões desse discurso se aplicarão ao objeto originário, tal como a própria premissa que os fundamenta. Mas vocês entendem que isso é uma maneira muito indireta de conhecer. Indireta e que isso só traz, vamos dizer, uma certeza de tipo discursivo. Quer dizer, a certeza do seu discurso não corresponde a uma intuição imediata. Mas se você tem o discurso perfeitamente coerente, você pode buscar a confirmação dele na intuição. É isso que se faz quando se faz uma experiência científica. Não é isso? Ou seja, você parte de algumas evidências sensíveis que você admite, transforma-as em premissas de um raciocínio, monta o raciocínio, percebe a coerência desse raciocínio, tá certo? Mas em seguida você ainda faz uma experiência para ver se essa conclusão de fato se aplica ao objeto. Então, isso quer dizer que em todos esses momentos, o decisivo é sempre o conhecimento intuitivo. Não há conhecimento discursivo algum. Existe discurso, mas não conhecimento discursivo. Se um conhecimento for meramente discursivo, isso significa precisamente que você não o tem. Que você tem apenas o discurso. Você montou uma sequência de frases que fazem sentido. Isso quer dizer que a nossa necessidade de recorrer ao raciocínio lógico prova a nossa deficiência. Prova a deficiência do nosso conhecimento intuitivo na condição corporal em que nós estamos. Essas deficiências são justamente aquelas que são removidas na experiência de morte próxima ou de percepção extracorporal. E é por isso que as pessoas ficam extraordinariamente inteligentes durante aqueles minutos. Mas esse estado, vamos dizer, de extraordinariamente inteligente, embora nós tomemos posse dele nesses momentos, tá certo? Ele não existe só nesses momentos, ele existe permanentemente. Se ele não existisse, se nós não tivéssemos, vamos dizer, este acesso à unidade do real, tá certo? Por baixo da nossa consciência, nós não teríamos consciência alguma. Estão entendendo? Então, tudo que nós chamamos de conhecimento consciente, de pensamento lógico, etc., etc., é uma espécie de versão diminuída do conhecimento. É aquele conhecimento que a nossa parte animal pode ter. Ora,
quando você morre, a tua história terrestre, ela não pode desaparecer. Tudo aquilo que aconteceu não desacontece. Quer dizer, a sua existência terrestre, ela é uma parte da sua identidade. É uma parte ínfima. Mas ela está lá. Isso significa o seguinte, que uma vida, se você conduzir a sua vida inteiramente baseado na existência, na consciência de existência corporal, na identidade corporal que você tem, você está tremendamente fora da realidade. E o seu pensamento pode criar tantos monstrinhos, tantas deformidades, tantas coisas impossíveis. E você pode viver dentro dessas coisas impossíveis a sua vida inteira. Aí está, vamos dizer, a raiz de todas as advertências colocadas por todas as religiões, especialmente pela religião cristã, contra o apego às percepções sensíveis. Porque as percepções sensíveis são uma versão diminuída. Diminuída e opaca. Então, durante esta vida, elas são, de início, a única coisa que nós temos, a única coisa que nós sabemos que temos. Tá certo? Se bem que crianças pequenas têm muito mais facilidade de admitir uma experiência mais ampla do que os adultos. Tá certo? A vida mental dos adultos, ela acaba se tornando, por força das exigências, não só biológicas como sociais, concentrada na estimulação física imediata. De tal modo que você cai na ilusão de que este mundo físico imediato existe por si. E ele é o fundamento de tudo mais que possa existir em torno, quando a realidade é exatamente o contrário. O mundo físico, o mundo visível se sustenta no invisível. E o que é invisível para nós agora é o que será visível em determinadas condições especiais durante a vida, ou, supomos nós, na vida após a morte. E acontece que se você, durante toda a sua vida, tudo que você fez, que você pensou, que você acreditou, está baseado somente neste mundo físico, mundo corporal, que você toma, vamos dizer, como centro e base de tudo, tá certo? Então, evidentemente, você está fora da realidade e a sua adaptação ao mundo de bilhões de intuições simultâneas será muito precária. Ora, os focos de interesse que nos mantêm como que hipnotizados no mundo corporal são dois: o medo e o prazer. É isso? Sobretudo o medo. Então, é o medo que faz com que nós, por exemplo, tentemos acumular um dinheiro para não passar fome na velhice, ou conseguir uma garantia contra as crises sociais, ou coisa assim. Isso nos mantém ocupados durante muito tempo. Tá certo? Veja, não é a pressão da sociedade que nos induz a buscar dinheiro, por exemplo. A sociedade não estimula ninguém a buscar dinheiro. Ela simplesmente impõe um medo. E ao mesmo tempo oferece essa defesa que seria você ter dinheiro. Nenhum de nós escapa disso. Nenhum de nós é totalmente desprovido do medo de ficar sem dinheiro. Eu não acredito que exista propriamente um negócio chamado cobiça. Se não existisse o medo, não existiria a cobiça. Por que você ia buscar uma coisa que em si mesma não lhe dá prazer nenhum, embora possa secundariamente dar alguns? Se você não tivesse o medo da privação.
O prazer, por sua vez, eu não acredito que a busca do prazer seja um elemento originário. Eu não acredito que o ser humano tenha nenhum impulso da busca do prazer. O prazer é, sobretudo, um alívio. Então, uma das coisas que você busca no prazer é o esquecimento de todo o sofrimento e de todo o medo. E se não existisse sofrimento e medo, dificilmente as pessoas procurariam prazer, porque já estariam satisfeitas e tranquilas, né? Então, a existência terrestre é constituída basicamente de angústia e medo. Essa é a experiência mais constante. E, em alguns momentos de segurança, onde você conta o seu dinheiro e diz, não, eu estou garantido, pelo menos é o que você acha. Né? Ou você conta, vamos dizer, os seus exércitos, né? Quantos soldados tem à sua disposição, e você imagina que aquilo pode te proteger, mas o simples fato de você estar fazendo isso já mostra que você está com medo. É isso. Em outros momentos onde você não aguenta nem mesmo isso, e você busca então o prazer para alívio da sua angústia e do seu medo. Ora, se a nossa verdadeira identidade consiste mesmo, quer dizer, nesta amplitude de percepção incorpórea, imaterial, extraespacial, extratemporal, e se o nosso corpo é apenas um aspecto, um condensado terrestre momentâneo disso aí, e se de fato todas as nossas percepções são fragmentárias, certo? E nós não temos nenhuma percepção sensível da unidade do mundo, embora estejamos apoiados nela o tempo todo, então nós temos mais do que uma razão para estar com medo. Porque nós estamos literalmente como cego em tiroteio. Quer dizer, o ser humano vive na cegueira, na obscuridade, a não ser que ele tenha uma dessas experiências de quase morte, ou de percepção extracorporal, ou que ele tenha estudado e chegado à conclusão de que as coisas são assim. O resto, meu filho, de fato, é só medo e angústia. Então, é por isso que eu não acredito que, vamos dizer, os famosos pecados capitais existam como forças substantivas. Eles são expressões de alguma coisa muito mais básica. São expressões do medo e da angústia. Está entendendo? Mas uma vez que você busca um alívio do medo e da angústia na mesma condição terrestre que é a causa permanente do medo e da angústia, você evidentemente está se apegando em fantasmas. Quer dizer, o prazer, por mais intenso que seja, ele vai durar 2 minutos e vai embora. Não é isso? E as defesas todas que você procura, dinheiro, poder, etc, etc, elas de fato aumentam o seu medo. Quando nós estudamos a vida dos homens mais poderosos que existiam sobre a face da Terra, Stalin ou Hitler, você fica vivendo com medo 24 horas por dia. Terror, pânico. Então isso quer dizer que você buscar ou o alívio ou a segurança na própria condição terrestre, que se constitui essencialmente de medo e angústia, é coisa de maluco. Não existe proteção aqui. Não existe, e também não existe alívio aqui. E, no entanto, estar aqui, ter a existência terrestre, significa ser pressionado pelo medo e pela angústia a buscar alívio e proteção nas próprias causas do medo e da angústia. Essa é a condição terrestre, que é uma condição terrível, se você pensar direitinho.
Todos os mandamentos de todas as religiões contra a cobiça, a luxúria, etc, etc, vêm disto. Todos eles. E é claro que eles têm um fundamento. Porém, o que acontece? As religiões se incorporam em entidades, em instituições investidas de uma autoridade. E esta autoridade se torna para você uma segunda fonte de medo e de angústia. Está entendendo? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.